E, Luciano, quando a gente fala autismo é uma deficiência, essa é a melhor maneira de definir a coisa? Para todos os fins legais, sim. Tem uma lei de 2012, que é a Lei Berenice Piana, que ela diz o seguinte: para todos os fins legais, a pessoa com autismo é uma pessoa com deficiência. Tá bom. Agora, o conceito de deficiência é um conceito que está na Convenção de Direito das Pessoas com Deficiência, que qualquer pessoa que couber naquele conceito é classificado como uma pessoa com deficiência. Então, no Brasil, embora isso não se aplique a todos os países, no Brasil, toda pessoa com autismo é pessoa com deficiência. Na prática, isso faz alguma diferença? Muita diferença. Por quê? Existem algumas legislações específicas, como essa que eu estou dizendo, que é a Lei Berenice Piana. Então, ela está falando de pessoas autistas. Agora, a maior parte da legislação, ela não fala de nenhum grupo especificamente. Ela, por exemplo, a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência, é a Lei Brasileira de Inclusão, que trata das pessoas com deficiência. Então, a maioria da legislação, ela tem esse título, ela se estende para todas as pessoas que estão nessa condição, incluindo as pessoas autistas. Entendi. E na vida de vocês, essa atenção para esse assunto começa em casa, não é? Pelo que eu entendi. Sim, aqui. nos dois casos, né? Quando nasceu o filho. No meu caso, o Theo, que nasceu e começou a se desenvolver de uma forma aparentemente típica, começou a adquirir aquilo que bebê adquire, né? Balbuciar com 5 meses, sentou no tempo certo, cantava musiquinhas, era muito sorridente, só que ele foi chegando perto do primeiro aninho, ele começou a perder habilidades. Parecia que ele tinha esquecido como batia palminha, como fazia as coisas. Mas a gente achava que era personalidade, né? Porque pais de primeira viagem. Hoje eu tenho até outra hipótese, para falar a verdade. Eu acho que, assim, muitas características do Theo e comportamentos dele, a gente não achava nada demais, porque não tem ninguém não neurodivergente ali em casa, né? No final das contas. Mas quando ele entrou para a escolinha com 2 anos, aí as professoras, que têm um olhar muito mais atento e que estão acostumadas a lidar com já muitas... viram várias vezes, né? Sim, elas bateram o olho ali, elas falaram, não, tem algumas coisas aqui que não estão de acordo com o que é esperado para essa idade, nos mandaram um relatório com várias características que a gente sabia que ele tinha, mas nunca ninguém tinha listado num lugar só, né? Colocaram assim, que ele não fazia contato visual. Acho importante a gente falar para quem está ouvindo até. Boa. Não faz contato visual, prefere objetos a pessoas, não olha quando é chamado pelo nome, não segue instruções verbais, age como se fosse surdo, tem fixação por objetos que giram. Ele pegava carrinho, virava para cima e ficava rodando a rodinha do carrinho, né? Apresenta risos fora de contexto, coisas assim. E meu marido é que pegou esse relatório na escola, já voltou muito preocupado, me ligou, eu estava no trabalho, falou assim, tem um relatório muito preocupante aqui sobre o Theo. Na hora que ele leu aquilo, é muito estranho, porque eu não sabia nada sobre autismo, mas eu falei para ele assim, eles estão ensinando que o Theo é autista. Insinuando, você quis dizer que parecia algo Sim. terrível. Porque professora não dá diagnóstico, né? Na verdade, elas fizeram aquela lista e falaram, recomendamos que vocês procurem um neurologista. Entendi, tá bom. Mas naquele momento me caiu a ficha, que tudo aquilo que eu achava que era personalidade, na verdade, era outra coisa. Tá. E veio o diagnóstico dele já na primeira consulta com um neuropediatra. E foi como se o chão sumisse dos meus pés. Porque eu realmente... Foi uma gravidez muito planejada, muito desejada. O primeiro neto dos 2 lados da família. Eu lembro que eu ficava assim, quando veio o diagnóstico, mas nós 2 somos saudáveis. E hoje em dia eu falo isso rindo, porque não tem nada a ver com ser saudável ou não. Eu fui diagnosticada com autismo no ano passado também. Então, assim, naquela época eu ficava, meu Deus, por que eu? Ó, universo. Gente, faz muito sentido. Não tinha como nascer um neurotípico na minha casa, não. Assim, no teu caso, o Theo, ele... Eu não sei direito, mas assim... existem níveis de pessoas com autismo? Tipo, tem o cara que é muito acentuado e tem muitas características e um cara que é menos acentuado? É assim que funciona? É um espectro, né? Mas a gente não. Na verdade, a sociedade médica divide em 3 níveis de suporte, né? O nível 1, que eu e Lucelmo estamos nesse nível, que precisa de menos suporte. É importante a gente ressaltar que não existe nível 0 de suporte, né? Você sempre, para ser diagnosticado, você precisa ter algum prejuízo. Nível 2 e o nível 3, que precisa de mais suporte. O meu filho, Theo, que agora está com 15 anos, é nível 3. Ele não fala... Né? O que é muito interessante, porque quando ele era bebê, ele cantava músicas inteiras, mas ele perdeu isso tudo. Ele tem deficiência intelectual, ele precisa de muito suporte para as atividades do dia a dia, tem dificuldade de aprendizado, então ele está no nível que precisa de mais suporte. Entendi. Agora, interessante nisso é que, se você pegar, por exemplo, 100 pessoas que estão no autismo no nível 1 de suporte, colocá-las no ambiente e for ali entender essas pessoas, você vai ver que cada uma tem uma necessidade diferente uma da outra, né? Então, o que define o nível é a quantidade de ajuda que o indivíduo precisa. Então, por exemplo,
eu preciso de uma sessão de terapia semanal, que eu faço, fiz hoje, inclusive. Eu preciso de uma maior compreensão em certas adaptações em casa, da família. Então é isso. Então, em termos de quantidade. Agora, por exemplo, o que eu trabalho com o meu terapeuta? Eu, Lucelmo. Eu trabalho habilidades sociais, basicamente, habilidades sociais conjugais e regulação emocional. E se eu tiver essas 100 pessoas na sala, cada uma vai dizer que trabalha uma coisa diferente, precisa de um apoio diferente. Se eu tiver com o nível 2 é a mesma coisa, e o nível 3 é a mesma coisa. Eu me lembro de estar com meu filho na praia, meu filho é o Benício, ele tem hoje 16 anos, e o diagnóstico dele foi com 3 anos e meio aproximadamente. A mesma coisa, né? A gente foi a vários médicos, porque ele estava atrasado, e os médicos diziam coisas como, olha... cada criança tem seu tempo, menino é mais lento mesmo, é só aguardar. E nós ficamos Mas, Lucelmo, ela tá falando que rapidamente teve um diagnóstico, né? No teu caso, o diagnóstico demora porque as características são menos acentuadas? Não foi por isso. Foi porque ela teve muita sorte de passar de cara num médico bacana que tinha a formação. O Google não era maravilhoso naquela época, mas já funcionou para indicar para a gente um médico que era referência. Então, mas é importante notar que a gente levou primeiro na pediatra e ela falou que não tinha nada, que ele era um menino esperto, curioso, que ela tinha uma paciente autista que sentava no cantinho e ficava balançando e ele não era assim, e sugeriu que era falta de estímulo, ou seja, me culpou como mãe. Mas eu sabia que não era falta de estímulo. Eu, inclusive, fui demitida depois da licença maternidade, entrei para estatística e resolvi ficar o primeiro ano dele inteirinho com ele, estimulando. Então, aquela culpa não grudou em mim. E por isso a gente foi nesse cara depois, que era a referência, que a gente já descobriu. Então, eu acho que a sorte foi essa. Foi a gente achar esse cara e ir nele. Entendi. Porque eu não tive a mesma sorte. Eu passei vários médicos, sei lá, uns 10. Todos dizendo, não, menina assim mesmo, só aguardar. E aí o que te dizia que tu devia ir no próximo médico? É porque ele não falava. E a fala é assim, a André listou coisas importantes, né? Todas essas características estavam presentes. Ele não sustentava o contato visual, ele parecia que era surdo, porque quando a gente chamava, ele não olhava, ele não trazia coisas que eram do interesse, ele tinha comportamentos repetitivos, risadas fora da hora, tudo isso. Só que, como a gente não é especialista, não era especialista, não entendia da coisa, o que mais chamava atenção é que ele não falou na hora que tinha que falar. Então imagina, um menino tem 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, não fala, isso é gritante para os pais, né? E aí a gente ia em vários médicos, e às vezes ia também por outros motivos, ia perguntando. Até que um médico, que era pediatra, que é um médico alemão chamado Dr. Tim, muito bom, ele falou, eu acho que esse menino é autista. E aí ele indicou para um especialista. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, depois de um certo tempo, eu lembro de levá-lo na praia, e lá ter vários estudantes autistas que eles estavam na PAI de nível 3. E aí, quando você olhava para ele e os outros, se fosse uma pessoa leiga, ela ia dizer, bom, cada um aqui é um diagnóstico, porque eram completamente distintos entre si. Então, os níveis, eles servem para agrupar do ponto de vista do planejamento, mas não, de fato, para você oferecer, para você imaginar que eles são parecidos.